Quando será o final dos tempos? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e não vim aqui exatamente falar do final dos tempos, mas vim falar de algo que está se concretizando aos nossos olhos e que precede a volta de Jesus Cristo. Sabe o que é? O amor esfriando. Em Mateus capítulo 24, Jesus vai falar um pouco sobre a segunda vinda dele. A palavra vai dizer, vocês acompanhem lá, que ele está saindo do templo e aí os discípulos estão junto dele, ele olha para o templo e diz assim, vocês estão vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos chegam para ele, obviamente, e perguntam, mas mestre, nos diga, quando virão essas coisas? Quando virão esses sinais para que a gente saiba que o Senhor está voltando, para que a gente saiba que é o final dos tempos? E aí Jesus vai falar uma série de coisas. Entre elas, ele vai dizer que a gente vai ser perseguido. Vão vos odiar por causa do meu nome, da minha palavra, e o ódio aumentará. Mas agora ele vai falar algo muito forte, gente. Ele vai dizer, e por se multiplicar a iniquidade, em algumas versões, e por se multiplicar a maldade no mundo, o amor da maioria esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que palavra forte! Ele diz que o mundo do jeito que está, com a maldade imperando, o amor da maioria, gente, esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente vem vindo e vendo muita coisa acontecendo. E eu quero dar um exemplo específico aqui, porque recentemente ocorreu eles chamam de a parada gay. E isso tem em vários países do mundo, não só no Brasil, mas em São Paulo teve também. E a gente viu crianças sendo travestidas, crianças no meio das pessoas travestidas de mulheres, etc., né? Para respeitar, porque aquilo ali é homofobia e muitas coisas desse tipo. Mas eu não vim falar disso, não. Eu vim falar a como o cristão reage a isso. Porque existem outros exemplos, pessoas que vão e colocam o crucifixo, né, no ânus. A gente viu isso passar na televisão, a gente viu rasgarem a Bíblia, queimarem a Bíblia, mas como a gente reage? Por quê? Porque surgiram várias pessoas, vários pastores, fazendo vídeos, colocando o dedo na cara e dizendo, a gente não pode aceitar isso, vocês são uns vagabundos, vocês são isso, vocês são aquilo, isso não se faz com criança, e etc. E o povo de Deus tem que falar alguma coisa, porque aqueles pastores que não lutarem contra isso dessa maneira, esses são os covardes. Então eu vim aqui dizer para você que eu sou um covarde. Porque eu quero provar para você que a passagem de Jesus está sendo comprovada nos dias de hoje. Essa palavra profetizada está se realizando nos dias de hoje. Ei, está escrito que haveria perseguição. Agora, como a gente reage a isso? O que significa perseverar? Porque ele fala, aquele que perseverar até o fim. Perseverar em quê? Perseverar no amor. Mas que amor? O amor de Deus. O amor de Deus não é permissivo, mas ele sabe, ele tem sabedoria e equilíbrio de como a gente deve falar. Sabe por quê, amados? Olhe bem, abram aí agora a carta de Paulo aos homossexuais. Não tem, né? Caramba, que coisa. Então vamos abrir a carta de Paulo aos adúlteros. Também não tem? Tem certeza? Então vamos abrir a carta de Paulo aos ímpios. Ao grupo GLS. Tem? Não tem também, né? Por quê? Porque a carta de Paulo ela foi direcionada a quê? À igreja. A igreja de Corinto, ele falou que estava errado naquela igreja. A igreja de Éfeso, ele foi lá e escreveu o que era bom, o que era ruim. A igreja de Gálatas. O próprio Jesus Cristo, numa visão dada a João, quando ele estava na ilha de Patmos, vocês lembram? Ele também escreveu as igrejas dos últimos dias, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia e assim por diante. Vocês vão lembrar aí outras igrejas que foram faladas. Ou seja, todas as correções, todos os ensinamentos são para o povo direto da igreja. Agora eu volto
provando esse ponto de que o amor esfriou. O que a gente tem que fazer com esse povo? Mas pastor, você não liga para isso? Você é conivente? Não. Tudo que estão falando deles está correto. Mas e aí? Gerou alguma coisa? Gerou alguma conversão? O que isso foi de bom para o reino? Nada. Nada. Essas pessoas vão criar mais ódio ainda. E aí? Jesus Cristo diz: ame aquele que vos persegue e orem por eles. Então a gente tem que querer a conversão deles, porque esse miserável aqui, antes de ser pastor, também já foi um defensor. Por quê? Porque a gente achava que o amor de Deus era diferente, a gente não tinha compreensão. A gente já sabe, gente, o que vale é toda forma de amor. Não importa se é homem com homem, não importa se é mulher com mulher, não importa se é homem com árvore, como existe hoje em dia já também. Não, mas depois que eu conhecer Jesus, esse me libertou. Por quê? Porque teve alguém que não pensou assim. Teve alguém que com sua graça me amou. Antes de Jesus eu estou falando. Jesus me amou primeiro que todo mundo, mas eu estou falando, demonstrou ali, porque eu não conhecia Jesus. Antes dele falar de Jesus, ele me amou. Jesus já me amava. E aí, nesse momento, mudei. Mas como a gente deve se direcionar então a esse povo, gente? Com sabedoria, com equilíbrio. Jesus estendeu as mãos, Jesus abriu os braços. A única pessoa que Jesus chamava de hipócrita era o fariseu. Vocês já imaginaram isso? E hoje a gente se enche de ódio. Eu tenho visto uma igreja, desde essa época política, e cada dia mais, gente. Eu nunca vi cristãos tomando partidos políticos como se fosse time de futebol. Eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou disso, eu sou daquele. Isso é idolatria. Nós somos de Jesus Cristo. A gente defende os bons costumes, a gente defende o que a igreja prega, mas a gente ora. Não adianta bater naqueles que não têm compreensão. Jesus não ensinou isso. E porque aumentou a maldade, o amor de muitos se esfriou. Mas aquele que perseverar até o fim. O que é perseverar? É algo que você começou dali em Jesus, certo? E você continua até hoje. Ou seja, a doutrina do amor de Jesus. A doutrina correta. Aquele que perseverar será salvo. E então surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os falsos profetas do ódio estão aí, disparando ódio para as pessoas que não compreendem o Evangelho. Ei, eu me irrito, eu me iro, mas Deus diz, não deixa o sol se pôr e a ira dormir com vocês. Não, olha, deixa a ira se apaziguar, você irai, mas não pequei. A gente precisa orar. Agora, a gente tem que ensinar a nossa família, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ela crescer, não se desviará dele. Ensine sua casa, ensine a sua criança. Não deixe em meios errados. Agora, você atacar dessa maneira odiosa aqueles que estão no mundo, isso não é bíblico. Todas as cartas escritas foi para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitos vão ouvir essa palavra aqui e pode gerar polêmica. Mas pastor, como é que você diz isso? Essas pessoas falam o que quer, essas pessoas dizem tudo e agora estão calando os pastores, daqui a pouco não vai poder falar mais nada, estão prendendo os pastores injustamente. Estão. Então eu devo me calar? Sim, deve. Se calar dessa maneira que o mundo fala, mas não se calar no mundo espiritual, como Deus ensina. Jesus Cristo diz nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós quando falarem mentiras, perseguições, tudo a seu respeito, porque grande é o galardão de vocês. Se a gente bater na mesma moeda do ódio que vem para a gente responde com amor. Porque Jesus diz, vocês são sal da terra, a luz do mundo. Vocês não é para ser igual a eles, vocês têm que ser diferenciados. Se mandarem andar uma milha, ande duas. Se levarem a sua túnica, peça também que levem a sua capa. Não é assim que o Evangelho ensina, amados. É assim. Voltando ao assunto, eu devo me calar? Sim. Sim. Porque essa forma de justiça a todo preço, sabe quem fez isso na Bíblia? Barrabás.
não Jesus. Barrabás significa filho do homem, representa a gente, representa o mundo, os filhos dos homens, mas a gente não. A gente foi redimido por nosso Senhor Jesus Cristo, quando até mesmo os de dentro, quando até mesmo os apóstolos, os discípulos viraram para ele e diziam mais ou menos a mesma coisa. Você vai deixar, pastor? Você vai deixar Jesus? Não, olha o que os romanos estão fazendo com a gente, você não vai se irar, você não vai, eles estão escarnecendo da gente. Sabe o que Jesus respondeu? O meu reino não é desse mundo. E aí? O seu reino é desse mundo? Ou é o reino de Deus? Porque se é o desse mundo, Jesus não precisa de ninguém para defender ele, não. Você tem que ter amor pelas pessoas que não entendem, gente, e colocar nas mãos de Deus. Porque um dia eu fui esse miserável. Hoje eu sou um pastor, um filho de Deus que ainda erro. Você não se irrita com tudo isso? Claro que eu me irrito. Mas eu me entristeço muito mais em saber que essas almas aí, se não se arrependerem, herdarão o inferno. E a gente que se manter fiel, herdará o reino de Deus. Veja que ele usa um plural, gente, para falar dos que serão perdidos. Ele diz assim, ó, mas por se multiplicar a maldade, o amor se esvaiu. Ele diz assim, ó, o amor de poucos restou. Mas aquele, aí ele usa o singular, aquele que se manter na palavra, aquele que perseverar nesse amor, só esse será salvo. Já imaginou? Então essas pessoas que vocês estão vendo aí disparar os olhos são os falsos profetas. E muitos de nós estamos indo na onda. Hoje é dia da gente se arrepender. Se o amor de Jesus, se a gente não quer a conversão dessas pessoas, se a gente quer que eles morram, se a gente quer que eles apodreçam, o amor de Deus não habita em nós, porque o amor de Deus pede a conversão. Não estou dizendo para gostar disso, nem gostar deles, estou falando para amar. E quem ama no amor de Deus quer a conversão. E se o amor de Deus não habita em nós, não fomos convertidos. É dura essa palavra. Mas Jesus Cristo vai dizer para Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei ao Pai para que vos fortaleça. E quando você for convertido, Pedro, cara, ele andou nas águas. E Jesus está dizendo que ele não era convertido. Quando você for convertido, muito será você, muito bom será você para seus irmãos, para converter o próximo. Não ande nessa, não. Não entre nessa. Não estou falando que a gente tem que se calar. A gente tem que pregar. Tem igreja que a gente precisa pregar ali que, olha gente, é errado homem com homem, mulher com mulher. É errado fumar, é errado fazer isso. Encham-se do Espírito Santo e aquele que começou a boa obra vai terminar. Tem outras igrejas que você vai focar mais no Deus Mamon, que aquela igreja ali adora demais o dinheiro. Tem outra igreja que você vai focar mais em outra coisa. Não foi assim com Corinto, com Éfeso, com todas as outras? Mas para o povo de fora é compaixão. Por isso que Deus diz, eu não te dei espírito do medo. Olha o espírito que ele deu. Mas de amor, poder e equilíbrio. Em algumas versões tem autocontrole. Poder, amor e autocontrole. Ele sabia que viriam dias difíceis e que a gente precisaria de muito autocontrole para se manter fiel na palavra. Jesus não respondeu ninguém que atacava ele, gente. Pilatos chega na frente dele, não vai se defender? A palavra diz o quê? E ele não respondeu nenhuma palavra. Tinha 2 ladrões na cruz. Um virou, e aí Jesus, você não é o Filho de Deus? Faça isso parar. Olha aí para isso, faça aquilo. Jesus não deu uma palavra. Mas aquele ladrão que diz, lembre-se de mim, aí sim ele disse, hoje estará no paraíso. Por quê? Porque ele disse, não atire pérolas a porcos. Ore para que eles tenham, que o coração se abra, porque essas pessoas podem se converter. Esse é o verdadeiro evangelho, o amor. A palavra de amor, ao contrário do que pensam, o amor de Deus, é a mais dura das pregações. E essa é que esvazia as cadeiras. Quando a gente é alienado, quando a gente é idólatra, vai encher as cadeiras da igreja do idólatra igual a gente. Mas quando a gente se mantém fiel à palavra, quando Jesus Cristo abriu a boca, saiu todo mundo. Ele pregava e uma multidão o seguia.
Ele pregava e fazia milagres, uma multidão maior ainda o seguia. Mas quando ele começou a falar, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem pacto comigo. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é renúncia. É por isso que a gente não quer. É renunciar até mesmo o nosso ego. É sofrer essas ofensas calado e orar por essas pessoas. E se Deus permitir que a gente estiver diante delas, Ele vai dar a sabedoria para a gente inserir Jesus da maneira mais sábia, mas não com ódio. Jesus nunca respondeu com ódio para ninguém. Pastor, o que é isso? Isso é o Evangelho. Renúncia. E essa renúncia que eu quero para vocês hoje. A palavra diz que você pode fazer tudo, curar, pregar, profetizar, falar bonito, fazer tudo. Mas se não houver amor, é como um sino que badala, é só barulho, não vale nada. E no final, o maior dom de todos é o amor. Muito amor para você, amados, mas o amor de Jesus, não o do mundo. Amém? Compartilhe essa palavra para atingir mais corações. Que Deus abunde em seu coração. Amém.